Já é do tempo da irmã Sheila, não, né? Não? Aleluias. Irmã Ayrta, do seu tempo já, não? Rex Hammer. Mas de um Swagger é bem mais recente. Aleluias. Deus é bom, amados. Glória a Jesus. Vamos para o texto que nós lemos. Eu quero seguir o texto que nós lemos, não na sua inteireza, na sua totalidade. Mas a minha fala de hoje, o meu compartilhamento da palavra de Deus, está nesse texto. E eu vou ler poucos versos desse texto. Nós vamos mais nos ater à ideia, ao fato. Entendeu? Então, nesse texto nós encontramos uma narrativa de Paulo em Filipos. Irmãos, lendo e vendo o roteiro de Paulo, me impressionou algumas coisas, dentre as quais era que Paulo não tinha medo de levar uma surra. E não corria das pancadas. Jesus amado, já pensou, amados? Eu precisava de passar por umas terapias para aprender esse negócio. Porque se fosse comigo, eu corria mesmo, viu? Paulo não tinha medo de levar umas chicotadas, de ser preso, de ser escarnecido. E uma outra coisa que me impressiona em Paulo também, amados, é que Paulo não amaldiçoava seus algozes. Já pensou? Paulo não falava mal deles. Paulo não dizia, ai, coitado de mim. Deus, levanta-te, ó Pai, em meu favor, contra estes homens iníquos que eu vim aqui pregar o Evangelho, e eles me açoitaram. Entendeu? Me machucaram. Paulo não orava nesse sentido. Paulo nunca pediu que Deus se levantasse contra os seus inimigos. Apesar, amados, que não era proibido fazer isso, não. Entendeu? Ele poderia fazer. Ele tinha a opção de fazer. Porém, não fazia. Isso me chama a atenção. Uma outra coisa que me chama a atenção, amados, nesse texto que nós lemos, é que Paulo, ele não estava em Israel, em nenhuma das cidades de Israel. Ele veio para uma conferência com os apóstolos em Jerusalém. Depois da conferência, ele saiu para anunciar às igrejas que já estavam estabelecidas sobre a decisão que tinha sido tomada pelos apóstolos. Essa era a missão dele. Aonde Paulo morava? Paulo morava na Síria. Paulo não era aceito em Jerusalém. Os apóstolos tinham restrição, e os discípulos tinham medo de Paulo. Achava que ele era uma pessoa infiltrada no Evangelho e que estava ali para trazer males ao povo. Então ele não era aceito. Então ele morava na Síria, lá em Antioquia. Interessante isso, não é? Judeu, antes morava em Jerusalém, teve toda uma formação religiosa e agora era rejeitado na sua pátria pelos seus, inclusive pelos novos seus, que eram os cristãos como ele. Então aí ele morava lá em Antioquia, na Síria. Então ele volta para a Síria, para Antioquia, e faz uma longa viagem, nessa segunda sua viagem missionária. Agora ele vai visitar as igrejas que ele já tinham anunciado o Evangelho, já eram igrejas constituídas na maior parte por judeus, e tinha um caso interessante aqui, amados, que eu vejo, é que naquela época,
só poderia ter uma sinagoga se a cidade tivesse, no mínimo, 10 famílias. Então, era uma exigência. Se a cidade tem, no mínimo, 10 famílias, então, esta cidade pode ser aberta aqui, fundada uma sinagoga. Se não tivesse, no mínimo, 10 famílias, não era possível. Então, muitas dessas igrejas eram de judeus, que aceitaram a Jesus como Salvador. Tanto é que eles tinham vários conceitos da lei que eles traziam para o Evangelho, como, por exemplo, a circuncisão. Para eles, você aceitava Jesus, estava muito bem, mas tinha que se circuncidar também, porque fazia parte da aliança de Deus com Israel. Então, os gentios, os não crentes, quando aceitavam a Jesus, eles eram constrangidos a se circuncidar. Então, assim eram aquelas primeiras igrejas. E Paulo sai na sua segunda viagem missionária. Então, ele sai de Antioquia, na Síria, vai para Tarso, na Cilícia, depois vai para Derbe, depois vai para Icônio, vai para Listra, na Galácia, depois ele vai para Frígia, para outra Antioquia da Galácia, e depois para Frígia, Bitina, e em Troade, Paulo tem uma visão. E nessa visão de Paulo, em Troade, ele tem uma visão que aparece um homem dizendo: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Vem nos ajudar. E a Macedônia estava longe. E Paulo continua a sua caminhada aí em direção à Macedônia. Deixa eu ver um outro detalhe que eu queria dividir com os irmãos antes. Então, de Troade ele vai para Filipos, de Filipos ele vai para Anfipólis, depois vai para Petoa e outra Anfipólis, Apetona, Tessalônica e Bereia. Então, ele vai seguindo essa caminhada. A partir de Troade, ele entra na Grécia. Então, ele sai da Ásia e entra na Grécia. E continua a sua viagem de pregação. Nessa sua caminhada, ele leva consigo Timóteo, que era um jovem que tinha um testemunho excelente por parte das pessoas, por parte da sua família, e como as igrejas que estavam constituídas, elas exigiam que os discípulos fossem circuncidados, ele circuncidou Timóteo, entendeu? Para não provocar nenhum escândalo. Os irmãos ali era assim bem criqui, viu, irmão? Chegava alguém lá e eles diziam: não, vem cá, deixa eu ver se você foi circuncidado, né? E fazia lá o check-out, né? Check-out? Fazia lá a observação se o cidadão tinha realmente se circuncidado. Então, isso aconteceu lá na cidade onde Timóteo morava, lá na Galácia, chamada de Listra. Então, era onde Timóteo morava com a sua mãe e a sua avó. E aí ele seguiu com Timóteo. E aí, amados, Paulo tinha um companheiro que eu não sabia também, por essa parada que eu estou em Atos. Silas era profeta. Entendeu? Silas era profeta. Isso não está bem... assim, a gente não encontra, mas lendo o comentário bíblico da Bíblia de Estudo da NVI, você encontra lá que Silas era profeta. Então, eles seguiram aí, agora tinha um grupo, né? Paulo, Timóteo, Silas, e foram embora. Foram em direção lá de Tessalônica. Então, eles vão até Bereia e
posteriormente Tessalônica. Aí nós voltamos aqui, eu quero voltar com os irmãos lá para o nosso texto, depois desta passagem rapidamente pela viagem de Paulo. Paulo, aqui na sua narrativa, ele leva consigo um discípulo que foi muito útil para nós, entendeu? Discípulo de Paulo que foi útil para nós. Esse discípulo é Lucas, que mais tarde Paulo chama de o médico amado. Então ele foi útil para nós. Por que, amados, Lucas foi útil para nós? Porque Lucas nos deixou um legado maravilhoso. Nos deixou o livro, o Evangelho segundo Lucas, e deixou também o livro de Atos para nós. Ele era médico e seguia Paulo, acompanhava Paulo na sua missão, estava, inclusive, nesta missão, acompanhando Paulo e Timóteo, e Silas, né? Então, amados, ele faz essa caminhada, pregando o Evangelho, por todas essas cidades, por onde ele passava. Eles se estabeleciam ali alguns dias, e anunciava o Evangelho para todo mundo. Aí anunciando o Evangelho para todo mundo, principalmente para os judeus. E se a cidade tinha uma sinagoga, eles iam para a sinagoga. E lá, a partir da sinagoga, eles saíam para alcançar o restante da população. Mas o primeiro alvo, o primeiro grupo a ser alcançado pela pregação de Paulo e Silas, era o grupo dos judeus. Então, assim ele foi, caminhando a sua missão. Então, eu quero com os irmãos que nós podemos deduzir que se o apóstolo Paulo tivesse evitado tal situação, qual foi a situação que o apóstolo Paulo poderia ter evitado? E que não evitou, que foi um problemão para ele. A situação da moça, que tinha espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. E aqui eu quero chamar os irmãos para dentro da Bíblia. Teve um tempo, amados, que nós tínhamos muita adivinhação na igreja. Hoje, teve um tempo aí que acabou. Mas eu estou vendo na televisão que está voltando esse negócio. Um cidadão que diz, fulano de tal, fica falando o nome das pessoas, fulano de tal, aí fala tal situação daquela pessoa. Eu quero dizer para os irmãos, com toda certeza, que o diabo conhece a sua vida. O diabo sabe o que você comeu hoje, a hora que você levantou, o que você fez, o que você não fez, o diabo sabe. Então, para o diabo contar a sua vida, é muito simples. Então, essa moça aqui, ela dava lucro ao seu senhor, contando a vida das pessoas. Impressionava as pessoas. Era motivo de lucro. Então, o cidadão que era dono dessa escrava, ele tinha lucros através das adivinhações desta pessoa. Então, amados, o fato de alguém saber a placa do meu carro não deve me impressionar nem um pouco. Para que saber a placa do meu carro? Entendeu? Eu vou revelar aqui seu CPF. Para quê? Para me impressionar? O que isso vai acrescentar na minha fé? Então, existia lá esse espírito de enganação. E não mentia, amados. Olha, você acha que o diabo vai sair mentindo? O diabo fala as coisas certas. Senão ele não tem credibilidade. Ele não desvia as pessoas. Entendeu? Ele vai falando as coisas certas. A abordagem do diabo com Eva. Ele falou lá a coisa errada? Ele induziu ao erro, mas ele falou
que era realmente tinha sido dito. Então essa moça, ela falava as coisas certas. Ela dizia: olha, esses homens aí são servos do Deus vivo, viu? Vocês podem ouvi-los. Amado, se fosse hoje, será que a gente achava bom? Está falando certo, ó. É profeta de Deus, está falando que eu sou servo do Deus vivo, é profeta de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, depois de alguns dias, ele se indignou com aquele espírito que os seguia falando bem deles. Ele falando mal, ele falando bem. E amados, o diabo muitas vezes quer falar bem de você para você não incomodá-lo. Entendeu? Para você não incomodá-lo. Ele fala bem. Você é uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa. Estão te perseguindo. Entendeu? Espírito de inveja contra você. Vocês já ouviram esse negócio do espírito de inveja? Olha, irmãos, eu estou sentindo que na sua vida tem invejosos. Irmãos, Deus tem interesse em nos dizer que tem pessoas que têm inveja de nós? Quem não sabe que tem pessoas que têm inveja de você? A inveja é própria do ser humano, entendeu? Própria do ser humano. Todos nós somos, de alguma forma, invejados, pelo menos em algum dia, pelo menos em uma vez. E todos nós também já tivemos inveja. Quem é que nunca teve inveja? Nunca invejou alguém? Eu já. Já invejei alguém, né? Então, inveja é coisa da alma humana. Agora, aquele sentimento não é pecado. Pecado é o que ele pode produzir. Pode produzir. Ah, eu quero ser como fulano, né? Quero ser como Benihim. Oh, eu quero ser como Benihim. Agora, a partir do momento em que esse seu desejo de ser alguém como Benihim começar a trazer algum dano à vida de Benihim, aí é maligno. Mas enquanto está dentro de você, você controla aquilo, você é humano, exerce controle sobre isso, está tudo certo. Entendeu? Está tudo certo. O pecado não é aquilo que entra, não é assim? Mas aquilo que sai. Entendeu? Aquilo que sai. Aquilo que nós jogamos para fora. Então, ele poderia ter evitado isto, e estaria tudo bem. Ele teria ficado aqueles dias em Filipos, estava indo muito bem, muitas pessoas tinham crido na pregação dele, entendeu? Tinha até uma mulher de posses que tinha acolhido a eles em sua casa, a Lídia. Estava indo tudo bem, porém, ele se indignou com aquilo e manifestou a sua indignação, expulsou aquele espírito maligno da vida daquela mulher. E aquela mulher, aquela moça, ficou liberta daquele espírito maligno. E aí o seu proprietário ficou revoltado. Então, criou um levante na cidade, trouxe os discípulos, Paulo e Silas. Por que não trouxe Timóteo, Lucas, trouxe Paulo e Silas? Porque eram os principais, eram aqueles que estavam na frente, que falavam ao povo. E ali, amados, eles foram espancados, chicoteados, bateram pesado. Eles não quiseram correr, não reclamaram, não foram para a prisão reclamando. Ah, irmãos, ora por mim, irmãos, o diabo se levantou contra mim e me espancou, oh, coitado, Aí outro diz, não, mas porque o irmão não teve sabedoria, o irmão tinha que ter sabedoria, aquele irmão, ele foi espancado lá,
na praça pública, porque ele não teve sabedoria. Irmãos, Paulo não considerou nada disto. Ele simplesmente pregou o Evangelho e assumiu as consequências da sua pregação. E ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Para Paulo, era muito pior ele deixar de pregar o Evangelho do que ele pregando o Evangelho e ser espancado e mesmo até morto. Deixar de pregar o Evangelho para ele era pior. E, amados, quando eu penso nisso aqui, eu tenho assim uma certa vergonha. Certa vergonha. Quantas vezes, amados, eu deixei de pregar o Evangelho porque eu dizia: não, esse ambiente aqui não dá, né? As pessoas são pessoas que não vão querer ouvir. Com Paulo não tinha esse negócio de pessoas não quererem ouvir, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Era lançado o Evangelho. Às vezes nós estamos querendo preservar nós mesmos. Se alguém me achar de chato, se alguém disser assim, aquele fulano é um chato, fica só falando de Jesus, aí a gente já fica todo cheio de mimimi, né? E já vai aparecer alguém inspirado pelas trevas para dizer assim: é falta de sabedoria. Você não teve sabedoria, por isso que estão falando isso. Faltou sabedoria nada, amados. Faltou determinação, convicção, que abundava na vida do apóstolo Paulo. Faz tempo que a gente não ouve dizer que um crente foi espancado porque pregava o Evangelho, foi agredido porque pregava o Evangelho. Faz muito tempo, acho que tem uns mais de 30 anos que eu não ouço falar disso. Um crente foi agredido mas era comum, entendeu? Nos anos 50, 60, era comum os crentes serem agredidos por pregarem o Evangelho. E eles iam dispostos a serem agredidos. Nós tínhamos uma prática que pouca gente sabe de onde surgiu essa prática. A prática do culto de oração, igreja fechada. Por que no culto de oração a igreja estava fechada? Porque o povo agredia, jogava pedra, gritava. Quando eu fui para a Braslândia, ainda tive a oportunidade de ver isto. Na hora da oração, o povo jogava pedra lá no telhado, jogava pedra lá no telhado da igreja, fazia aquele barulhão, né? Telhado baixinho, aquele barulhão, os crentes se assustavam. Fechava a porta por segurança. Então, amados, nós deixamos isto para trás. E isto, amados, esta disposição, esta coragem, ela tem que voltar ao nosso coração. Essa determinação, essa convicção tem que voltar à nossa alma. Voltar a influenciar as pessoas, as comunidades. Nós temos uma dívida muito grande com a nossa nação. A Igreja Evangélica Brasileira tem uma dívida para com o país. Nós hoje somos aproximadamente 30% da população. Há aproximadamente 60 milhões de crentes. No entanto, nós não marcamos a sociedade. Não fazemos diferença na sociedade. Quando um crente é colocado numa posição elevada, ele se comporta do jeito do ímpio. Do jeito do ímpio. É igual. E somados para nós eu tenho essa dívida. Quando eu aceitei a Jesus lá na Igreja Batista, Memorial, esqueci.
Igreja Batista Memorial, meu pastor, o reverendo Heber Vasconcelos, tinha o comandante do exército, era da igreja, e ele, todo domingo, trazia ônibus lá do exército, do BGP, do RCG, trazia para o culto na igreja. Pegava um ônibus lotadinho de soldado, pela manhã e à noite. Trazia para a escola dominical e trazia para o culto da noite. Eu nunca tinha visto aquilo, novo crente, eu dizia, esse homem não tem medo não, entendeu? Achava que aquele ele estava correndo risco de vida. Talvez até estivesse. 1977, não tem muito tempo não. A maioria, quase todos vocês aqui, a maioria era nascido nesse tempo. Então ele levava. Foi um tempo que a igreja fazia diferença. Tinha, amados, os irmãos que são mais velhos aqui, cultos em todos os ministérios, todos os dias. Não todos os dias o culto no ministério, alguns sim, mas a maioria era um dia por semana. Segunda num ministério, terça no outro, quarta no outro lugar. Tinha ministério que tinha culto todo dia. Acabou. Acabou. Jesus voltou, amados. Por que parou? Parou porque... E esse tempo, amados, o que aconteceu com a igreja? A igreja que era de periferia, só gente ignorante. Mas a Assembleia de Deus é um povo ignorante, é só analfabeto que era assembleano. Esse povo cresceu, entendeu? Entrou nas camadas sociais mais elevadas e se tornou como eles. Boquinha de siri, né? Boquinha fechada, convivência boa ali, né? Tantã. Então, amados, nós somos devedores ao Brasil. Tínhamos que continuar avançando, 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 para mudar esta nação, para que a nossa descendência usufruísse do melhor desta terra, que ainda não usufruiu. Terra boa, terra boa. Brasil é terra boa. Então, amados, há um sentimento de que nós não fizemos aquilo que deveríamos fazer. O que nós podemos aprender de valor espiritual, como o apóstolo Paulo, não perdeu a oportunidade para anunciar a Cristo. Perdeu. Entendeu? Fale o que falar, aconteça o que acontecer. Ai de mim se não pregar o Evangelho, e fez. O que nos mostra ainda a vida do apóstolo Paulo, que ele pensava no bem-estar dos outros. Quando aconteceu o terremoto ali na cadeia, onde ele estava preso, e todos ficaram livres, ninguém saiu, ninguém correu. E ninguém saiu, ninguém correu por causa de Paulo. Ele deteve todo mundo ali. E o carcereiro, apavorado, porque naquele tempo, historicamente, se acontecesse, se um preso fugisse da cadeia, o carcereiro, o chefe lá da cadeia, o responsável pela cadeia, era morto. Ele era morto, não era preso, não era morto. Então aquele homem saiu querendo se matar. E o apóstolo Paulo gritou: não te faças isto, todos estamos aqui. Aí acenderam lá uma lâmpada, estava todo mundo ali. E ele, pensando consigo, ele falou: que farei para ser salvo? E aí há um tempinho, eles saem da cadeia, muito provavelmente o carcereiro morava próximo à cadeia, e vão para a casa do carcereiro. E o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui: o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí, amados, nós podemos entender, deduzir, que eles
partir desse momento, eles foram para a casa do carcereiro. Paulo, Silas e os presos foram para a casa do carcereiro. E lá Paulo anunciou a Jesus, e toda a família do carcereiro aceitou a Jesus. E foram batizados. E depois fizeram uma comida, que era crente gosta de comer, né? Fizeram uma comida boa ali, todos comeram. O que aconteceu depois? Voltaram para a cadeia. Esperar o dia amanhecer, esperar as autoridades chegarem aqui. Maravilha isso, não é, amados? Coisa de Deus. Pensava no bem-estar dos outros, que era capaz de cantar em meio às dores e às adversidades. Oh, coisa boa, amados. Era capaz de cantar no meio das dores e das adversidades. Na década de 80 existia uma máxima dizendo que o louvor liberta. O louvor liberta. Irmãos, eu nunca tive essa experiência do louvor libertar, mas eu conheço muita gente que já teve a experiência de estar num tempo de angústia, de dificuldade, e começar a louvar a Deus, e as coisas começarem a mudar pelo louvor. Vocês já ouviram também testemunho assim? Pastora Fátima, pastora Fátima disse que sabe o que é isso. Então ele era capaz de adorar a Deus naquele momento ali. Decidiu, teve a intenção de fazer isso. Não vou me lastimar não aqui, vamos cantar. O que nós aprendemos mais? Aprendemos de Lídia, que era temente a Deus, trabalhadora, atenciosa ao Evangelho, fiel ao Senhor e hospitaleira. Hospitaleira. Amados, tem uma prática da igreja antiga que nós deixamos para trás. A prática da hospitalidade. Hospitaleira. Eu vou contar um testemunho. Eu vou contar porque o pastor Zé contou na reunião, tinha pelo menos 500 pastores e pastoras, e a pastora estava lá e contou na frente dela. Pastora Odete, mãe da pastora Joslaine, que esteve conosco aqui ontem, ela não gostava de receber ninguém na casa dela. Não gostava. Aí os pastores vinham todo lugar, aí o pastor tinha que dar uma desculpa, podia levar para a casa dele, que a pastora ficava bicuda, achava ruim, adoecia. Aí ela tinha uma alergia severa, sofria muito com aquela alergia. E um dia chegou um pastor do norte, e o pastor Zé recebeu ele, e conversando e tal, foi passando o tempo, e ele disse: vamos lá para casa, vamos almoçar. E aí, quando ele chegou lá, pastor Zé e aquele pastor, a pastora ficou, correu, se escondeu lá na cozinha, né? Indignada. E aí, ele contou na frente dela, e ela também já falou sobre isso. O Espírito Santo falou com ela, disse: filha, você quer ficar curada? Quer ficar curada? E ela pensou: quero, né? Lógico, quero. Recebe os meus filhos na sua casa. Recebe com prazer, com alegria. E ela, naquele momento, ela fez uma oração, dizendo: Senhor, tira isso de mim. E aí, já providenciou o almoço, arrumou ali um almoço rápido para aquele obreiro que estava ali, e ela ficou curada na mesma hora que ela decidiu fazer aquilo. Então, amado, hospitalidade. Nós devemos ter esta preocupação conosco, de receber as pessoas. Hoje
A gente mora em lugares bem pequenininhos para não receber os outros, né? Né? Na minha casa só tem um quarto, não dá para receber a minha casa. Mas por que você não tem 2 quartos? Esperando alguém. Hospitalidade. Essa mulher era hospitaleira. Ela recebeu 4 homens na sua casa que ela nunca tinha visto. Vamos lá para casa, vamos lá para casa. Se vocês me acham dignas, vamos lá para casa. E eles ficaram lá. Entendeu? Olha, amados, manter 4 homens por vários dias é caro, viu? Né, irmã Maria? Então nós aprendemos com Lídia, uma mulher trabalhadora, atenciosa, fiel ao Senhor e hospitaleira. O que nós aprendemos com o carcereiro, amado? Foi impactado pelo terremoto, já tendo ouvido o apóstolo, tendo ouvido a pregação do apóstolo, e hinos que eram cantados lá dentro da cadeia, ficou impressionado pela conduta dos presos, ninguém saiu, calma, ninguém saiu, sentiu necessidade da salvação. Deus está nisso aqui. Olha o terremoto, olha os presos aqui. Deus está aqui. Que farei para ser salvo? Vamos lá para a sua casa. Vamos lá. Recebeu a Cristo como Salvador, ele e a sua casa. Alegrou-se com toda a sua casa. Então, amados, muito bom isso. Muito bom. Paulo, amados, ele fez um convite para a salvação a um homem abalado pelo terremoto. Aquele homem estava abalado pelo terremoto. Estava fragilizado no seu ego, com tudo que ele tinha visto ali. E o apóstolo Paulo dá a ele a solução: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquele momento, o carcereiro teve a sua vida mudada e a vida da sua família. Talvez tenha alguém aqui que precisa fazer como o carcereiro, receber a Jesus como Salvador, receber a Jesus no seu coração, ser Senhor da sua vida, Senhor da sua vida, entronizar Jesus dentro de você. Jesus é Senhor da minha vida. Jesus é Senhor da minha vida. Ele é quem manda aqui. Entendeu? Que farei para ser salvo? Que farei? Receba Jesus como Senhor e Salvador, que a salvação vai entrar na sua casa, entrar na sua vida. Amém? Glória a Deus.